Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física, terceiro ano. Hoje iremos fazer a correção de exercícios propostos sobre potencial elétrico. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. As questões propostas a vocês sobre potencial elétrico, a primeira questão ele fala sobre... embora as ideias de campo elétrico e potencial elétrico estejam relacionadas, elas representam conceitos distintos, né? Como você define esses dois conceitos? Bom, no campo elétrico, eu já coloquei aqui, né? Uma grandeza vetorial está associada à força elétrica. Se é uma grandeza vetorial, ela tem direção, né? Direção e sentido, e aí ela tem intensidade, né? Intensidade, direção, sentido e intensidade. E por isso que é uma grandeza vetorial. Potencial elétrico é uma grandeza escalar, ou seja, ela pode ser positiva ou negativa. Já o campo elétrico, ele sempre é definido no caso, como é vetorial, né? A gente tem essas três condições aí. Então, a grandeza escalar está relacionada à energia potencial. Na segunda questão, ele pergunta, no Sistema Internacional de Medidas, né? Qual é a unidade de medida de potencial elétrico? A unidade de medida de potencial elétrico sempre vai ser o volt, né? Que é indicado por a letra V, volt. Na terceira questão, ele diz assim, seja uma carga de 1,2 vezes 10 a menos 8 coulomb no vácuo, distanciado 40 centímetros do ponto M, né? Que é essa aqui, né? E 50 centímetros do ponto N. Determine o potencial de M e do potencial de N, se a constante do vácuo é 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Para me calcular o potencial, né, de M, nós vamos ter a constante vezes a carga pela distância, né, pela distância. Sempre é dessa maneira aí, a distância da carga para M, né? Então, nós vamos ter aqui a constante, que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que vai ser 1,2 vezes 10 a menos 8, né? 1,2 vezes 10 a menos 8 coulomb. E a distância, colocando aqui embaixo, a distância aqui vai ser, nesse caso, 40 centímetros. Se é 40 centímetros, é 40 vezes 10 a menos 2 metros, né? Então, eu vou pegar e resolver isso aqui. 1,2 vezes 9, 9 vezes 2 dá 18, né? Se eu pegar 1,2 por 9, 9 vezes 2 dá 18, vai 1, 9 vezes 1, 9, 1, 10. Aí tem uma casa após a vírgula, fica 10,8 vezes 10 elevado a 9, tira 8, fica 1, né? Fica 1, dividido por 40 vezes 10 a menos 2. 10 elevado a 1 é como se a casa viesse para aqui uma vez, né? Vai ficar 108 vezes, dividido por 40 vezes 10 a menos 2. Eu vou pegar 108 e dividir por 40, né? 108 por 40, nós vamos ter 40 duas vezes, que vai dar 80, né? Aqui sobra 8, aqui vai ficar 0 e aqui 10, sobra 28. Aí vírgula que dá direito a um 0. Vai dar 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Para 28, nada. Então dá 2,7 vezes 10. Aqui está menos 2, passa mais 2, né? Então fica 2,7 vezes 10 a 2 volts, né? Ou eu posso vir duas casas para aqui, vai ficar 270. A vírgula está aqui, ó, vem duas casas. 270 volts, né? Vem duas casas. E aí esse é o potencial em M, né? Ó, pela distância, então é maior. Então, o potencial em N, nós vamos ter a constante vezes a carga pelo inverso da distância de N aí. Então, nós vamos ter a constante que é 9 vezes 10 a 9, vezes 1,2 vezes 10 a menos 8, dividido pela distância de N para a carga, ou da carga para N, que vai ser 50. Então, é 50 vezes 10 a menos 2 metros. É 50 centímetros, transformando para metro. Esse número vezes esse vai dar 10,8, já foi feito anteriormente aqui, né? Vezes 10 elevado a 9, tira 8, fica 1.
dividido por 50 vezes 10 a menos 2, né? Aqui, como é 1, vem uma casa para aqui, vai ficar 108 por 50 vezes 10 a menos 2. Se eu pegar 108, né, por 50, vai dar 50 duas vezes, que vai dar 100, sobra 8, né? E vírgula, que dá direito a um zero, 80. Vai dar 1 vezes 50 é 50, para 80 sobra 3. Aí acrescenta um zero, 30, vai dar 6. Então vai dar 2,16 vezes 10, tá, menos 2 passa mais 2. Como é duas casas, vai ficar 216 volts, né? Esse vai ser o potencial aí em N. Observe que o potencial em N é muito menor do que o potencial em M por conta da distância. Há uma distância maior, então o potencial é menor. Na quarta questão, ele diz: considere que ao redor da carga elétrica Q fixa existe um campo elétrico e que a uma distância D é colocada uma carga de prova Qzinha aí, Q. Adote o ponto de referência no infinito e avalie as afirmações corretas. O potencial elétrico, ele depende da carga elétrica Q, da carga elétrica de prova Qzinho, né, da carga fixa Q, da carga Qzinho de prova e da distância do ponto P à carga. Se vocês observarem, eu tenho aí uma condição falsa, porque ele não depende, o potencial elétrico só depende da carga fixa. Ele não depende da carga de prova. Observe por isso aqui. Então, isso é falso, né? Essa afirmação é falsa. No 2, o potencial elétrico independe da carga elétrica de prova. Isso é verdadeiro. Não depende, né? Independe. Então, isso é verdade. Essa é uma afirmação verdadeira. No terceiro, ele diz o seguinte: o potencial elétrico depende da carga fixa, né? Q, do meio em que ela está também é correto, e da distância do ponto P à carga. Isso também é verdadeiro. Então, verdadeiro. Olhem pela fórmula, que é justamente isso aí. O potencial elétrico é determinado pela expressão, que é essa daqui. A expressão potencial elétrico vai ser igual a constante, né, do meio, a carga pelo inverso da distância, né? Então, isso é verdadeiro também. Verdadeiro. Então, nós temos aí a quarta questão. Iremos agora para a quinta. Na quinta questão, ele fala sobre 3 cargas pontiformes estão distribuídas no vértice de um triângulo, Q1, Q2, né, e Q3. O Q1 que vale menos 8 microcoulomb, e Q2 que vale 15 microcoulomb, e o Q3 que vai ser menos 9 microcoulomb. Então, calcule o potencial elétrico resultante nesses pontos. Observe que isso aqui é um retângulo, né? Eles estão nos vértices de um retângulo, praticamente, as 3 cargas e o ponto A também. A distância da carga 3 para A é 3, né? Da carga 1 para A vai ser essa distância aqui, que é 4, né? 4 centímetros. Mas eu não tenho essa distância X aqui ainda, eu tenho que descobrir. Se vocês observarem, isso aqui é um triângulo retângulo, né? A diagonal do retângulo, que é o valor de X, né? Que é o que eu vou procurar. Eu tenho aqui 3, aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho um triângulo retângulo. Pelo teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado, que vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é o X, né? O B eu posso pegar 4 ao quadrado e o C eu vou pegar 3 ao quadrado. Então, tá como potência, passa como radical. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. X vai ser igual a 16 mais 9 vai dar 25, né? Então, raiz quadrada de 25 é quanto? 5. Então, tenho 5 centímetros aqui, ó. 5 centímetros, essa é a distância. Quando eu achei esse valor, então agora dá para encontrarmos as cargas aí, né? Os potenciais, né? Que é o potencial resultante. Então, eu vou calcular o potencial 1, que vai ser a constante vezes a carga 1 pela distância, né? A constante é 9 vezes 10 a 9. A carga 1 é menos 8 microcoulomb, né? Ó, se você observar, a carga 1 vai ser menos 8 microcoulomb. Então, eu tenho
menos 8 vezes 10 a menos 6, porque eu vou transformar para coulomb. E pela distância que é 4 centímetros, é 4 vezes 10 a menos 2, né? Então eu vou ter 8 vezes 9 vai dar 72, né? 72 vezes 10 elevado a 6 tira 9, fica 3, né? O 9 tira 6 fica 3 positivo, dividido por 4 vezes 10 a menos 2. 72 dividido por 4, 72 por 4 vai dar 1 vezes 4 é 4, para 7 sobra 3, 32. Então, vai dar 4 vezes 8 é 32, para 32 nada, aqui vai dar 18, só que 18 negativo, né? Menos por mais dá menos, então vai ficar menos 18 vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a menos 2, passa mais 2. Então aqui eu vou ter menos 18 vezes 10 elevado a 5, né? Ó, 3 com 2 dá 5, isso volt, né? Esse é o potencial de 1. Nós vamos agora para o potencial 2 aí. O potencial 2 vai ser a constante vezes a carga 2 dividido pela distância 2 aí. Vou botar 2, né? A distância 2. Então a carga 2, se você observar, é essa daqui, né? Então a distância para A vai ser 5, né? Então eu tenho a constante, que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga 2, que lá na fórmula é 15 microcoulomb, então vai ser 15 positivo, né? 15 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido pela distância, que é 5 vezes 10 elevado a menos 2. Bom, então eu vou ter aqui, eu posso pegar o 15 e dividir por 5 para simplificar logo, aqui vai ficar 3, né? Então 3 vezes 9 vai dar 27 positivo, né? Vezes 10 elevado a 9 tira 6, fica 3. Aqui está 10 a menos 2, passa 10 elevado a 2. Então vai ficar 27 vezes 10 elevado a 5 volts. Esse vai ser o potencial 2, né? Agora iremos para o potencial 3, que vai ser a constante vezes a carga 3, dividido pela distância 3. A distância 3 é essa distância aqui, né? Ó, do ponto A, que vai ser 3 centímetros. Então eu tenho a constante no vácuo, que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga 3, que foi definido aqui, ó, a carga 3 é menos 9 microcoulomb. Então vai ser menos 9 vezes 10 elevado a menos 6 microcoulomb, dividido pela distância, que é 3, né? Então vai ser 3 vezes 10 a menos 2. Aqui eu posso pegar o 9 e dividir por 3, vai dar 3, né? Então 3 vezes 9 vai dar 27, mais por menos vai dar menos, aqui vai ficar 27 vezes 10 elevado a 9 tira 6, fica 3 positivo. Está menos 2 aqui embaixo, passa mais 2, né? Então vai ficar menos 27 vezes 10 elevado a 3 com 2, vai dar 5 volts. Então eu tenho os potenciais A, V1, V2 e V3. Agora, o potencial resultante vai ser a soma de V1 mais V2 mais V3. A soma dos três potenciais aí. Então, o potencial 1 vai ser menos 18 vezes 10 a 5, né? O potencial 2 vai ser mais 27 vezes 10 a 5, né? E o potencial 3 vai ser mais menos 27 vezes 10 a 5. Então, aqui nós vamos ter que vai ser igual a menos 18 vezes 10 a 5, mais 27 vezes 10 a 5, mais por menos dá menos 27 vezes 10 a 5. Esses aqui são simétricos, eu cancelo, vai ficar apenas menos 18 vezes 10 a 5 volts. Esse vai ser o potencial resultante aí, né? Menos 18 vezes 10 a 5 volts. Esse é o potencial resultante. Na sexta, ele diz, considere uma carga positiva Q fixa no ponto A e uma carga 3Q fixa no ponto B, distante 1 metro de A, né? Então, na letra A diz, se em um ponto M sobre esse segmento AB os potenciais devidos à carga são iguais, qual é a distância de A para M? Então, observe que ele tem um ponto A, né? Ele tem a carguinha aqui, a carga aqui. No ponto B,
ele tem a carga 3Q, né? 3Q. Essa distância de A para B aqui vai ser de 1 metro, né? Daqui para aqui vai ser 1 metro. Ele definiu isso aí, 1 metro. Aí ele disse que eu vou, se colocar um ponto M aqui, um ponto M num ponto qualquer, que eu não sei onde é, né? Um ponto M nesse meio dessas duas cargas. Esse ponto M, aí ele diz devido, as cargas vão ser iguais, né? Devido às cargas são iguais, então a distância significa dizer que os potenciais nesse ponto M vai ser igual. Então eu posso dizer que o potencial de A para M vai ser igual ao potencial de B para M, ou de M para B, né? De M para B. Eu vou chamar isso aqui de X, né? Isso aqui eu vou ser 1 menos X, né? 1 menos X. Então eu sei que o potencial de A para M, isso é na letra A, né? Na letra A vai ser a constante vezes a carga A, que é Q, né? Se eu botar assim, dividido por X, que é a distância, né? Então aqui eu vou ter, no potencial B eu tenho a constante vezes a carga B, que é a carga B, ó, 3Q, né? 3Q, dividido por 1 menos X. 1 menos X. Então aqui eu posso cancelar a constante com a constante, Q com Q, ó, carga com carga. Aqui vai ficar 1 sobre X, né? Desse outro lado vai ficar 3 sobre 1 menos X. Aí eu vou multiplicar os extremos pelos meios, vai ficar, nesse caso, 3x, né? 3x, que vai ser igual a 1 vezes 1 é 1, 1 vezes x é x, menos por mais dá menos. Tá menos x, passa mais x para aqui, ó. Aí mais 3x, que vai ser igual a 1. 1x com mais 3x vai dar 4x, né? Então eu tenho 4x igual a 1. Nesse caso, o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 1 dividido por 4. Ó, se eu tenho 1 para dividir para 4, dá 0 vezes 4 é 0. Sobra 1, vírgula da direita um 0 fica 10. Vai dar 2 vezes 4 é 8, para 10 sobra 2. Aí acrescenta um 0, fica 20. Dá 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Dá 0,25 metros, né? 0,25 metros, isso é o de A, né? Na letra B, ele diz assim: se uma terceira carga for colocada num ponto P sobre o segmento AB e ele permanecer em equilíbrio, qual é a razão entre as distâncias de AP para PB? Prestem atenção num detalhe aí. Ela tem a carga A1 aqui, né? Que é no ponto A. Ele tem a carga no ponto B, que é 3Q, né? 3Q. E aqui a distância de uma para outra é 1 metro, né? 1 metro. Mesma condição que foi dado lá, 1 metro. Agora, ele diz, se eu colocar uma terceira carga aqui, ó, no meio, né? Uma terceira carga, chamada de uma carga Q aqui. Se eu chamar essa carga de Q, então se eu colocar essa terceira carga Q aí no meio e ela permanecer em equilíbrio, né, significa dizer que a força resultante entre elas vai ser igual a 0. Então, eu vou pegar, eu chamar nesse ponto P aqui. Então, eu posso dizer que a força de A para P vai ser igual à força de P para B, né? De P para B. Elas vão ser iguais. A força sempre é a constante vezes Q1 por Q, né? Qzinho, né? Por Q, botar assim. Né, dividido pela distância, que eu vou chamar isso aqui de segmento aqui AP, né? AP e aqui PB. PB. Então, vou chamar AP e o outro eu vou chamar de PB. Né? Então, o BP. Tanto faz, BP. É uma coisa como outra. Então, eu tenho aqui AP... Isso elevado ao quadrado, AP ao quadrado, né? Que vai ser igual, nesse caso, eu tenho a constante vezes a 3Q, né? Por Q, dividido por BP, isso ao quadrado. Cancela a constante com a constante, né? Essa cargazinha com essa carga, essa com essa, né? Aqui fica 1 sobre AB ao quadrado, né? Botar assim. E aqui vai ficar 3 sobre
BP, isso também ao quadrado. Como a razão aqui é entre AP e PB, né? AP, aqui é AP, eita, AP e PB. Como a razão é de AP para PB, nós vamos fazer o seguinte, eu vou multiplicar os extremos pelos meios, vai ficar assim, né? 3, eu vou botar assim, vou multiplicar o AP, o inverso, né? Vou multiplicar de um lado e do outro. AP, porque a razão de AP ao quadrado, vezes 1 sobre AP, isso ao quadrado, que vai ser igual a 3 sobre BP, né? Ao quadrado, e também aqui multiplicar por AP. Eu tenho que multiplicar de um lado e do outro pelo mesmo valor, AP sobre 1, né? E AP sobre 1. Então, eu vou pegar esse por esse aqui, vai dar 1, porque ele é ao quadrado, vai ficar 1 sobre 1. E aqui eu vou ter 3, né? AP ao quadrado sobre BP. BP ao quadrado, né? Sobre BP ao quadrado. Aí esse 3, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, só muda as posições aqui, só para ficar melhor. Vai ficar assim, 3 AP ao quadrado sobre BP, né? BP, porque eu quero é dessa maneira. E passa esse 1 dividido por 1, vai dar 1. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu multiplico pelo inverso. Então, vai ficar AP ao quadrado sobre BP. Isso ao quadrado vai ser igual a 1 sobre 3, né? Como isso aqui está como ao quadrado e ao quadrado, é como se tivesse assim, né? AP sobre BP, tudo isso aqui ao quadrado, a 1/3. Como está como potência, ele passa como radical, né? Ele passa como radical. Então, vai ficar assim, AP sobre BP, que vai ser igual a raiz quadrada de 1 por 3. Então, AP sobre BP vai ser igual a raiz quadrada de 1 é 1 e aqui vai ser raiz de 3. Eu multiplico o numerador e denominador por o mesmo radical. Então, aqui vai ficar 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. 3 vezes 3 é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, fica a raiz de 3 sobre 3. Esse é o resultado, ou seja, AP sobre PB vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Esse é o cálculo que ele pede aí na letra B. Terminamos por aqui. Na próxima aula a gente continua. Até mais.